Jesus continua nos inspirando e nos confrontando com as suas ações extraordinárias na vida da nova igreja. Em João capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, nós vamos encontrar ali aquela ação extraordinária do lava-pés. E a conclusão dessa ação maravilhosa de Jesus, a conclusão está do versículo 14 ao 17, que nos diz assim: Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus agora explica o simbolismo do seu ato. Os discípulos o chamam de mestre e senhor, contudo praticou o serviço de um escravo, assim manifestando a sua humildade absoluta. A humilhação de Cristo foi uma condição da redenção do homem. Nós sabemos que Jesus ele foi para a cruz e isso foi o preço exigido pela nossa redenção. O Mestre nos exorta a assumirmos a mesma atitude de humilhação voluntária, como ele foi dizendo aí no versículo 14 e 15. E em seguida, ele revela a verdadeira natureza da autoridade. O escravo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que é que isso significa? Os que foram enviados, os discípulos, não deveriam considerar-se altivos demais para fazer qualquer coisa que aquele que os enviou, o Senhor Jesus, tinha feito. Eu quero falar hoje de dois exemplos. O primeiro é o padre Henry Nouwen, que nos seus últimos anos de sacerdócio, ele dedica-se exclusivamente a cuidar de doentes terminais que nunca poderiam lhe dizer muito obrigada. Ele, então, encarna bem essa lição do lava-pés, do ser feliz, os que servem verdadeiramente, humildemente aos seus semelhantes, e ele entra para a história como alguém que conseguiu chegar nesse nível de humildade e também de dedicação ao serviço ao próximo. O outro exemplo é de uma senhora que ontem à tarde eu ajudei a fazer o sepultamento dela, Estelita. Ela faleceu, mas deixou um legado, porque além dos 6 filhos que ela criou, ela também criou as irmãs, os irmãos, depois do falecimento dos seus pais. E hoje estou aqui pensando nela, nessa reflexão, do tanto que ela dedicou-se, do tanto que ela foi capaz de conceder tanta dedicação e ter tido a humildade de ser mãe daqueles que não haviam sido gerados do seu ventre, como seus irmãos e suas irmãs. Jesus, aqui no texto de João 13, no versículo 17, ele vai dizer: agora que vocês sabem estas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Jesus coloca aqui como uma condição sobre a felicidade, dizendo que a pura felicidade é reservada para quem seguir o seu exemplo. Olha que interessante saber essas verdades acerca da humildade, do altruísmo e do serviço é uma coisa, mas podemos conhecê-las e praticá-las, e assim o verdadeiro valor e a bem-aventurança da felicidade pode se tornar uma realidade na vida daqueles que praticam, como realmente eu percebi que a Estelita, ela deixou um legado de felicidade em ter podido servir toda a sua família e ainda
ali ser pranteada, com cada um podendo dar testemunho do tanto que ela fez para o cuidado e para a manutenção da família por causa dos seus gestos de humildade e sacrifício. Quando Jesus vai dizer que nos deu o seu exemplo, as pessoas seguirão não apenas os nossos ensinamentos sobre liderança e espiritualidade, mas também seguirão a nós mesmos quando nos tornarmos seus servos, como Jesus impactou a vida dos seus discípulos ali, naquele momento em que ele se torna um escravo, lavando seus pés, enxugando, ensinando, orientando e desafiando a nova igreja que estava se levantando ali para caminhar de acordo com os seus eternos propósitos, porque a humildade de espírito, a humildade do serviço, a humildade do que ele fez na cruz é para nós símbolos sagrados de uma religião que não pode morrer e que tem que continuar através das nossas ações. Um escritor, Manfredo Grelet, ele disse que o cristianismo está marcado pela manjedoura, pela bacia e pela cruz. E eu quero deixar hoje esses 3 símbolos para nos guiar, para nos desafiar e para trazer o verdadeiro sentido da felicidade, como foi para Jesus, tem que ser para nós e para a vida da nossa amada igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e marque a nossa vida pela manjedoura, pela bacia e pela cruz. Um grande abraço, uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe. Amém.